Destaque importante, hein? O presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, quer a revisão de milhares de urnas eletrônicas dos modelos anteriores aos do ano de 2020. Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais no último sábado, o mandatário da sigla afirmou que o partido acabou se baseando em estudos contratados por eles para fazer essa solicitação. Vamos acompanhar. Nada de ter nova eleição, não vamos propor nada disso, não queremos tumultuar a vida do país. Mas tem umas urnas que tem que ser revistas e nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Então isso muda o resultado. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. E o presidente do PL revelou ainda que contou com a ajuda de um ex-integrante do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para descobrir essa possível falha, pedindo explicações à corte. Olha só. Isso é culpa dos funcionários do TSE, porque a direção do TSE, a direção do TSE não tem conhecimento disso. Porque eu conversei com o ex-diretor do TSE, que é um juiz de direito, Sandro, e ele me falou, ele estava lá até 6 meses atrás, e ele me disse que é um homem honesto, está ajudando a gente, e que não teve conhecimento também. O pessoal de cima não sabe que existe isso lá embaixo. E o nosso pessoal, e a insistência do Bolsonaro para ver esse assunto, eu tinha tranquilidade, porque eu disputo a eleição desde 1990, e as urnas estão aí desde 94. Nunca tive preocupação com isso. E eles insistiram comigo. Aí insisti com o pessoal, eles foram lá e descobriram isso aí. Temos tudo já comprovado, tudo fotografado, tudo colocado em cartório. Agora nós não queremos nova eleição. Nós não queremos agitar a vida do país. Mas eles têm que decidir o que vão fazer. Em resposta, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o PL continua fazendo bolsonarices e declarou, vou abrir aspas, jogaram, perderam. Aceitem que dói menos, fecho aspas, para o tweet de Gleisi Hoffmann. Agora eu quero repercutir, claro, José Maria Trindade, esse dispositivo, essa solicitação já foi feita em alguma outra eleição? É factível para você? Arriscaria um palpite? Qual deve ser o posicionamento do TSE? Arrisco, o TSE vai negar qualquer pedido de anulação de urna, claro, não tem outro caminho. O Paulo disse muito bem aí sobre a história de pedido de prisão do Alexandre de Moraes. Nessa história aí, olha, Paulo, é uma historinha até antiga de um grupo de ratos que estava muito preocupado porque apareceu um gato que estava comendo muito rato. E aí alguém lá na Assembleia dos Ratos teve uma brilhante ideia. Nós vamos colocar um guiso no pescoço do gato, quando ele estiver aproximando, o guiso toca e a gente foge. Foi aplaudidíssimo a Assembleia, né? Todo mundo achou uma ideia brilhante. Mas de repente alguém perguntou, mas quem vai colocar esse guiso no pescoço do tal gato, né? Então é isso. Quem é que vai controlar o Tribunal Superior Eleitoral? Eu insisto, primeiro, as urnas eletrônicas são possíveis, sim, de uso adequado para se fazer uma eleição. O que me assusta, sempre me assustou, foi o desinteresse e a falta de ação dos partidos políticos que recebem dinheiro, inclusive, para fazer esta investigação e não fizeram. O primeiro caso que eu conheço de um partido político que se preocupou com isso, e esse é famoso, né, foi o PSDB. Houve um pedido de análise, se formou um grupo de técnicos de vários países, inclusive dos Estados Unidos, né, e de Israel. O então diretor jurídico da campanha de Aécio Neves, Carlos Sampaio, deputado reeleito agora
por São Paulo, né? Ele coordenou esse processo e a conclusão do processo do PSDB lá atrás ainda, naquela disputa do Aécio com Dilma, foi de que era impossível dizer se houve fraude. Não comprovou que houve fraude. Mas também disse que não poderia comprovar se não houve fraude. Essa história dessas urnas aí, existem urnas em modelos diferentes. E neste caso aí são urnas que têm o mesmo número. O que eu acho é que o TSE tem que convencer. Eu estou convencido, mas tem que convencer os candidatos derrotados. Olha aí, os candidatos vitoriosos, tem que convencer, inclusive os vitoriosos. O Valdemar Costa Neto é um vitorioso. Ele conseguiu levar o partido dele a maior na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. No Senado tem 14 senadores. Ele, vitorioso, está reclamando das urnas. Quer dizer, a Justiça Eleitoral precisa, não é só negar, precisa explicar e convencer derrotados, vencedores e principalmente os eleitores. Esta é a história. Pois é, agora Paulo Figueiredo também queria escutá-lo em relação a essa possibilidade, ou pelo menos em relação a esse pedido que o PL fará ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora tem uma questão que é relevante. Na hipótese desse cancelamento ser efetivado, imagine só se o resultado das eleições mudarem, hein? Eu queria te perguntar aqui, com todo o amor e carinho ao Zé, ele falou que está convencido da qualidade do nosso sistema eleitoral? Estou. Depois disso, com 2.000, 100% não estou convencido. Com o mesmo número de patrimônio, está convencido? Como é que fiscaliza essas urnas? O número de... Com a mesma numeração. O número de patrimônio tem que ser explicado. Eu não estou convencido da lisura e da seriedade do sistema eleitoral norte-americano, mas o brasileiro eu estou. Mas como que você está convencido se você está acabando de dizer que o número, com o mesmo número de patrimônio, isso tem que ser verificado? Eu fico tem confuso, que ser verificado, mas não foi comprovado. Não, então vou te explicar direitinho. Não, você está confuso, eu vou te desconfusar. Olha só, se houve fraude, é só comprovar a fraude. Nunca na história das urnas brasileiras houve comprovação de fraude. Nunca. Ninguém nunca. Não há essas urnas. Elas foram milimetricamente avaliadas por vários partidos políticos e dessa vez muito mais. Agora, mais uma vez, parece incoerente, mas eu acho que tem que convencer. E não está conseguindo convencer. Eu acho, Paulo, inclusive, que tem que partir para o celular, reconhecimento facial e voto no celular. Tem que ir para frente, a vida tem que ir para frente. Eu nem quero entrar nesse negócio do celular, isso é outra história, mas assim, você tem razão, as urnas foram minuciosamente inspecionadas e a conclusão da inspeção está no relatório das Forças Armadas, de quem melhor fez uma inspeção de fato nas urnas. E o que diz o relatório? Que eles não tiveram acesso completo para fazer a verificação minuciosa que você acabou de dizer, que eles não conseguiram verificar o código-fonte, que não conseguiram verificar o acesso externo à compilação que foi feita no momento da compilação, e agora, nessa análise que nem é tão minuciosa assim, que o número de patrimônio é o mesmo. Ô Paulo, se você quiser muito. Ô Paulo, eles nem sabem se o código-fonte, eles nem sabem, os militares, o pessoal, os técnicos competentíssimos da guerra cibernética, eles nem sabem se o código-fonte que eles analisaram é o mesmo código-fonte das urnas, para você ter uma ideia. O que eu estou tentando te dizer é que só a desconfiança, mas se você desconfiar do Banco Central na emissão de moeda, você tem que comprovar que houve alguém imprimindo moeda em casa. Não, é o oposto, Zé. É o oposto. Não houve fraude. As instituições é que precisam mostrar a sua lisura. Como é que você vai comprovar a fraude de um sistema que você não consegue inspecionar? Então eu tranco alguma mulher dentro de um quarto fechado, espanco ela, mato ela e falo assim, fecho a porta e falo, não dá para verificar que houve um homicídio, porque eu tô com a porta trancada. Eles não respondem, né? Olha só, Zé, hoje de manhã, a gente tava no grupo dos Pingos, eu vou abrir aqui
Entra e faz corpo de delito e descobre tudo através das marcas no corpo. Nós estávamos aqui, Zé, hoje no grupo do programa, pedindo para o jornalismo da Jovem Pan fazer a apuração a respeito do vídeo dos caminhões descarregando as urnas em massa que foi filmado e que saíram na internet. E aí a nossa reportagem, o nosso jornalismo estava tentando entrar em contato no TSE e você está no grupo. Ele dizendo, olha, ninguém no TSE responde. Como é que dá para confiar nos caras que não dão resposta à emissora, o programa que é líder de audiência? Mas como você queria que essas urnas fossem transportadas? Não, eu não estou nem entrando no mérito, Zé. Eu estou dizendo o seguinte, jornalismo tenta apurar, os caras não dão transparência nenhuma. Não dá para estar convencido com esse sistema. Não dá. Olha só, se a tese... Não dá para ao mesmo tempo as duas coisas serem verdade. Se a tese do Valdemar estiver correta, não tem como estar convencido do sistema. Porque se todas as urnas têm o mesmo número de registro, é uma esculhambação completa. Se você assistir a live que eu fiz com o Coronel Márcio Amaro, onde ele detalha o relatório das Forças Armadas, você vai sair totalmente desconvencido da lisura desse problema, desse sistema eleitoral. Eu tenho dúvidas, porque o que acontece? Se o pedido do tinha que seguir o rumo da Alemanha. Onde você acha que teve fraude? Aonde está a fraude? Aonde está a fraude? Aonde está a fraude? A fraude olha, aqui houve está fraude. No sistema serem verificado. A fraude está na incapacidade da população verificar o sistema. Isso é fraude per se. Se existe um sistema de eleição que a população não tem como verificar a legalidade e um grupo, o mesmo grupo que janta em Nova York com o advogado Lula, o mesmo grupo que soltou o Lula, conduz o processo eleitoral e esse processo é inverificado, isso é fraudulento por si só. Independente de você ter indício se houve alteração, que para mim houve. Basta ver a live do argentino. Eu estudei matemática o suficiente para saber que não há condições aquilo estatisticamente se sustentar. E o que é pior, a autoridade, que é o meu ponto nessa história, que deveria explicar à população aquilo, não explica. O que eles falam? Perdeu, mané, aceita que dói menos, né? Então, agora, eu tenho dúvida do caminho que o PL está seguindo, porque o que eles estão fazendo, Zé, eles estão dizendo assim, olha, isso aqui foi uma esculhambação completa e eu quero ver se essa tese se confirma, tá? Eu não vi, não tenho certeza, gostaria que a autoridade confirmasse ou negasse. Eu tô vendo se a tese se confirma, tô vendo aquilo lá, pô, aquilo funciona, aquilo não funciona, tem mérito no relatório que eles vão apresentar? Só que em vez, como foi no caso do rádio, do radiolão, eles apresentaram. Aquilo se verificava? A princípio, sim. O que o TSE diz? Não reconheço. Como prova de que isso aqui não funciona, toma aqui um site antibolsonarista. E desconsideram a denúncia. E aí o Valdemar está dizendo, vamos ver, eles têm que ver o que fazer. Spoiler pro Valdemar. Valdemar, spoiler da próxima temporada para você. Vão desqualificar a sua denúncia, vão dizer que ela é inepta, não vão responder absolutamente nada e vão te responder, perdeu, mané, aceita que dói menos. Ou você acha que os caras que estavam mas ele não perdeu. O advogado do Lula, o Valdemar ganhou. Nessa semana vão dar a vitória pro Bolsonaro? Agora, tem que ver, Zé. Mas o Valdemar ganhou. O Valdemar não perdeu. Não, o Valdemar não perdeu. O Valdemar ganhou. Ele fez a maior bancada. Ele não foi. Ele ganhou o número de deputados na Câmara. Ele não quer anular a eleição. Não, mas eu entendi. É por isso que ele não quer anular a eleição. Ele não quer perder a maior bancada. Mas a tese da fraude... Eu cantei isso lá atrás, lembra? Quando a gente falou aqui? Eu acho que você está certo nesse sentido. Eu acho que o correto seria anular a eleição e convocar novas eleições. Eu acho. Porque uma eleição que é inverificável tem que ser anulada. Eu lamento ter que dizer isso, mas é o que disse a Alemanha na semana passada. Eu não estou inventando isso. Se um processo eleitoral ele é inverificável... Voto impresso, lá foi voto impresso. Então, mas o problema, Zé, eu não sou voto impresso militante pró-voto impresso, não. Eu acho sistema eletrônico com conferência, não tem sistema perfeito. Eu acho sistema eletrônico com conferência e auditoria por voto impresso melhor. Mas seja como for, aqui o voto de papel também não é problema. Eu sou militante, eu sou militante do voto impresso. É preciso, Paulo, eu sou militante do voto impresso. Sabe por quê? Eu sou militante do voto impresso. Sabe por quê? Para evitar esse tipo de discussão.
Nós estamos do mesmo lado e fazendo uma discussão técnica de bytes e de informática. Não se pode discutir uma eleição tecnicamente, porque a gente desce a questões técnicas. E a Constituição diz que é preciso apurar o voto. Então, assim, não se pode discutir sobre urnas eletrônicas, que eu acredito nelas, eu acredito no sistema eletrônico. A dificuldade que o ser humano tem de acreditar é porque foge dos sentidos. Não é tato, não é cheiro, não é sabor, é muito abstrato. Então, a Constituição fala em contar o voto. Tem que discutir legalmente, não a urna eletrônica. A urna eletrônica é perfeita, mas não dá para usar porque as pessoas não acreditam e porque a Constituição diz que é preciso contabilizar. Tá certo, é isso. José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, debate quente hoje em Os Pingos nos Is. Vamos girar rapidamente os nossos comentaristas. Fernão, 30 segundos para a gente arrematar esse assunto. É isso, o STF deveria ser preso justamente por isso, porque ele proibiu que você tivesse a prova conclusiva em português, que é a língua que nós falamos. Porque se não for em português, você tem que ser que nem o Ministro Barroso, né, que vai lá no técnico e falava, houve fraude? Não houve fraude. Então ele sai dizendo para você que não houve fraude. Mas ele, Barroso, não pode dizer isso. Ele não sabe escrever código, ele não sabe como é que funciona aquela máquina, ele não sabe nada. Ele está falando porque ele quer, né? E uma eleição não pode ser decidida assim, né? Porque eu quero ou porque eu não quero. Você tem que ter uma contraprova que seja convincente para as pessoas que falam português. É por isso que a Constituição diz que a aferição da eleição tem que ser aberta. Aberta quer dizer em português, não adianta você fazer em chinês, né? E continua o mesmo problema. Coronel Gerson Gomes, para fechar esse assunto, 30 segundos para você. Vou tentar. O poder de síntese que teve o general Vilas Boas naquele documento, talvez eu não consiga, porque ele coloca lá exatamente qual o problema que o brasileiro hoje, insatisfeito, está nas ruas se manifestando contra. Então, um dos problemas que ele levantou é a questão da liberdade, o outro é a questão do próprio ativismo do STF, mas também levanta a questão eleitoral. Nessa questão eleitoral, nós temos o senhor Valdemar da Costa, que se manifesta, que nós conhecemos a vida pregressa, é um cacique político, é alguém que não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal, ele é bastante cuidadoso com as suas palavras, mas eu estou bastante curioso, eu e toda a população brasileira, sobre o que estará dentro deste documento que será entregue, segundo ele, amanhã. Por quê? Porque como o ministro Alexandre de Moraes, ele vedou a população brasileira o debate aberto sobre esse assunto, e eu concordo com o Zé Maria de que a eleição aqui nos Estados Unidos não é confiável, porque exatamente aqui também existe fraude, mas existem as possibilidades de recurso, de recontagem, e porque exatamente não se confia, é que há essa disputa, e até hoje nós estamos com as eleições das midterm elections ainda não definidas, porque existem recursos. No Brasil, não se sabe por que o senhor Alexandre de Moraes entendeu de proclamar o vencedor da eleição presidencial sem possibilidade a que ninguém questione. E o que é mais estranho é que houve um esforço do ministro Fachin, anterior a ele, que antes na presidência do TSE, de que os embaixadores do mundo rapidamente reconhecessem esse resultado. Mais estranhamente ainda, foi todo o ativismo do Supremo Tribunal Federal para impedir aquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, foi enviado para a presidente Dilma, ela vetou, volta, o veto cai, ou seja, as urnas com impressão, ou seja, auditáveis, elas já foram aprovadas 2 vezes no Congresso e o Supremo Tribunal Federal cassou essa decisão. Ou seja, todo esse processo que nós vivemos hoje pode ser que venha a ser esclarecido se essas desconfianças têm fundamento ou não nesse documento do PL. O que nós, como população, esperamos, já que o ministro Alexandre de Moraes vedou esse debate no país e nós temos que ouvir da Argentina, de fora do país. Eu que estou nos Estados Unidos, eu já tenho conhecimento de quais são os principais questionamentos. E todos nós sabemos, toda a nossa audiência sabe. Então, existem questões de sessões e de urnas em que há 0 votos para o presidente Jair Messias Bolsonaro.
Então, deve-se saber se houve lisura nesse processo. Existe uma quantidade gigantesca de votos após as 17 horas. Há desconfiança em relação a esse assunto. Existe a questão de, estatisticamente, a diferença de comportamento das urnas de 2020, de modelos mais novos com os modelos mais antigos. Existe a desconfiança de que os códigos-fontes, ao rodarem do código de máquina binário, quando fizeram essa transição que os técnicos chamam de acesso a bibliotecas fora para compilar e fazer rodar nas máquinas, houve acesso a uma rede não segura, segundo as Forças Armadas levantaram. Então, há muitas desconfianças. E como é que se lida com essas desconfianças em qualquer país democrático? Se enfrenta com informação, se enfrenta mostrando e provando que não existe a possibilidade, ou se existe a possibilidade, mesmo assim não houve fraude. E como é que foi proposto pelo Ministério da Defesa de uma maneira bastante séria, dizendo que urgentemente se estabelecesse uma equipe de notáveis, de técnicos, tanto do Supremo Tribunal, Tribunal Superior Eleitoral e de toda a comunidade científica, para que fizesse rodar o código-fonte nas máquinas, tanto de modelo 2020 quanto nos modelos anteriores, para ver se aquele código vai rodar e vai dar o mesmo resultado. Isso já poderia estar em andamento. Mas, no entanto, se veda a discussão, se diz que não se pode debater ou discutir algo, que o Brasil é o único país na face da terra que adota uma urna de primeira geração, ou seja, que não tem como ser auditada realmente, mas ele resolve dizer que o Brasil é melhor do que os Estados Unidos. Tudo isso, Gerson, depois a Alemanha. Vocês esquecem o principal, quer dizer, tudo isso feito pelas pessoas que tiraram um cara inelegível da cadeia e puseram ele na eleição. Quer dizer, quem fez todas essas proibições foram as mesmas pessoas que, contra a Constituição, contra a lei, contra tudo, tiraram um cara da cadeia e puseram ele na eleição. E aí proíbem você de aferir se o voto dado a essa figura, a esse personagem, foi realmente dado ou não. Quer dizer, o principal é isso. Quer dizer, a quem poderia interessar o crime é a quem cometeu o crime, né? O primeiro movimento de todo esse processo é o que justifica a desconfiança sobre todos os outros e agrava essa desconfiança, né? Que nem precisava existir, porque vocês ficaram aí meia hora, todos vocês descrevendo todas as falhas que tem no processo de aferição, sem se lembrar desse pequeno pormenor, né? Que tudo isso foi feito para impedir que se afira se houve mesmo ou não os votos naquele cara que estava preso e que foi tirado da cadeia contra a lei, contra a Constituição do Brasil para ser posto na eleição. Então, depois disso, tudo mais é perfumaria, é supérfluo, é só acrescentamento. Está na cara. Quer dizer, então, aí o sujeito pega e puxa o revólver e fala assim, perdeu, mané? O que mais precisa? Quer dizer, só quem está afim de não entender nada mesmo é que não entende. Porque, se for atropelado por um ônibus, não vai entender, né? Tá certo. Coronel Gerson, rapidamente, 20 segundos para você arrematar. Então, o que eu tenho a dizer é que eu, como toda a população brasileira, nós aguardamos esse relatório do PL, tomara que ele traga os questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral e que ele comprove que essas irregularidades ou essas falhas que foram apontadas nesse documento, há uma empresa contratada pelo Partido Liberal, pelo que nós já sabemos, pelas redes sociais, porque, como disse, lamentavelmente a imprensa não pode cobrir esses trabalhos que estão sendo feitos. Houve realmente um avanço muito grande nessas análises e que poderão trazer alguns indícios do porquê há tanta desconfiança da população no processo que todos sabemos que foi injusto pela condução do Tribunal Superior Eleitoral. Já falei aqui que, na minha avaliação, foi pessimamente conduzido esse processo pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas que também pode ter ensejado falhas ou, quiçá,
fraudes no processo. E nós só saberemos disso depois desse documento do PL vir à tona, ser apresentado e o Tribunal Superior Eleitoral se manifestar. Tá certo. O Paulo Figueiredo também pediu a palavra para concluir o seu raciocínio em relação a esse assunto que nós estamos tratando, o relatório do PL que trata do resultado das eleições. Com você, Paulo. Eu acho que também a conclusão fica mais brilhante depois dos pontos muito bem colocados, tanto pelo Fernão quanto pelo Gerson, que o problema é que não é que a população seja burra para entender discussão de bits e bytes. A população lida bem com informática. O Brasil é um país altamente digitalizado. O problema é que o TSE fez de tudo para tornar esse processo menos transparente possível. Eu estou falando assim desde lobby contra o voto impresso, né, o voto impresso auditável, até a mentira, dizendo que todo mundo queria voltar para contagem de papel. Falou essa mentira em Londres, foi pego na mentira. Eu estou falando desde censura de jornalista, que não pode discutir os temas, como o Fernão disse, até jantar em Nova York, festa com Bete Carvalho, festejando o sofrer e o penar alheio. Você acha que esses caras que brigaram contra a transparência, esses vão ser os que vão invalidar as urnas, que vão dar automaticamente a vitória para o Bolsonaro? Desculpa o spoiler, Valdemar. Não vai acontecer. Você está pedindo, como disse o Fernão, você está pedindo para o suspeito do crime julgar se ele cometeu o crime ou não. Agora, eu garanto a vocês, será negado, e a imprensa vai funcionar como aquela que prepara. Vão chamar os especialistas que vão dizer que a denúncia não vale nada, que é tudo... Fizeram isso com o Radiolão igual. Agora, que fique registrado para a história. Para a história. Todas as vias institucionais e legais serão e estão sendo tentadas. Quando elas forem esgotadas, né, e esse grupo continuar desprezando a legalidade, apesar do clamor popular, apesar do clamor de todos os grupos possíveis, quem sabe, depois de todas as vias esgotadas e a prova definitiva de que as instituições não funcionam, quem sabe alguém modere a discussão entre a sociedade e o establishment.